Olá pessoal, sou a enfermeira Rogéria Rocha, do Hospital Cristo Redentor. Estamos entrando então na semana de enfermagem. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito dos cuidados de enfermagem no último ciclo vital. Então, o que seria esse último ciclo vital? Ele significa então a morte do ser humano. Eu sou especialista em urgência, emergência e terapia intensiva adulta e pediátrica. Então venho dividir com vocês aqui um tema que não é muito abordado, mas que na atualidade, no momento em que nós estamos vivendo hoje, diante da pandemia, nós vivenciamos muitas mortes aí nesse período, então eu acho importante a gente conversar um pouco a respeito da nossa profissão diante aí ao último, ciclo vital, a finitude aí do ser humano, a sua terminalidade. O primeiro mito humano, a morte. Mais que isto, foi o primeiro grande mistério que o ser humano, então, ele se deparou. O caminho, nesse sentido, o que acontece? Como ele é considerado um mito, um mistério, o caminho para o hospital é o primeiro capítulo, então, da morte. E este acontecimento, então, ele ocorre aí com muitas pessoas. Sentimentos de dor e insegurança são gerados, então, a partir da proximidade, da possibilidade de morte iminente e da ruptura, então, da família. A partir do momento em que a pessoa dá entrada em um hospital, já se tem aí um sentimento de dor, um sentimento de insegurança. A família, ela já fica mais sensível, já com aquele medo em que a morte, então, ela pode estar relacionada, ela pode estar aí próxima. A gente vai falar agora, então, sobre a enfermagem e a morte. Em uma das literaturas, então, que eu desenvolvi este trabalho, diz o seguinte: as enfermeiras têm o dever primordial de prevenir doenças e lesões e ajudar os pacientes a recuperar a saúde, ajudar pacientes e familiares a lidar com fatores que não podem ser alterados e facilitar a morte sossegada, então facilitar a morte pacífica. Não só as enfermeiras, mas eu entendo como a enfermagem como um todo tem o dever, então, de prevenir as doenças, prevenir as lesões, ajudar os pacientes, então, a recuperar a sua saúde, porque a equipe de enfermagem, ela desenvolve o papel do cuidado, ajudar, então, ajudar os familiares a lidar com os fatores que não podem ser alterados, fator que não pode ser revertido, como a morte. Cuidar de pacientes no final da vida requer conhecimento e atenção, a fim de trazer conforto, mesmo quando a esperança de cura ou manutenção da vida não é possível. Então, requer cuidar de pacientes aí que estão à beira da morte, necessita de conhecimento, necessita de atenção, para poder trazer então conforto para este paciente, quando não existe mais aquela esperança de cura, quando a manutenção aí da vida ela já não é mais possível. A enfermagem precisa saber que é capaz de proporcionar o bem mais valorizado pelos pacientes e familiares no final da vida. De que forma a enfermagem, então, ela é capaz de proporcionar isto? Através da abordagem de cuidado compassiva, atenciosa e centrada no paciente. E sobre a morte,
relacionada então à morte, uma das unidades aí do hospital que ocorre com frequência é a emergência, logo aí que os pacientes dão entrada. Então é uma unidade que tem a morte aí como um indicativo, aí com os índices bem mais altos do que as demais unidades do hospital. Antigamente as pessoas elas morriam em casa, então as pessoas existia essa cultura das pessoas morrerem em casa. Depois de tempos, isso se reverteu e as pessoas a família traz o seu ente querido para fazer essa passagem, para morrer dentro do hospital. A morte é sempre um momento difícil para o profissional de saúde, se tornando um tema como sinônimo de fracasso para quem atua nesta área. Um exemplo, na tua rotina, tu tem todo aquele cuidado com o paciente que já está internado há um certo período. Por alguns momentos ele apresenta alguma melhora, ele dá sinais de que está melhorando, e no outro dia, quando tu chega no teu trabalho, quando tu chega para pegar o plantão, tu fica sabendo que este paciente ele foi a óbito. Isso realmente pode gerar então um sentimento de fracasso, porque nós da enfermagem, nós desenvolvemos o papel de cuidadores, de preservar a saúde então da pessoa que está internada, e no outro dia tu pode te deparar aí com a morte, com o óbito. Isso em alguns momentos aí pode trazer aí um sentimento de fracasso. O morrer constitui uma importante oportunidade de crescimento para o doente e seus familiares, pois nos momentos de dor e de certeza da separação entre as pessoas, estas podem rever sua vida e seus valores, e então exercitar o perdão e desenvolver a compreensão e o amor. Então o que acontece? O morrer, ele dá a oportunidade de crescimento aí para o doente, para os seus familiares, porque naquele momento de dor, naquele momento em que pode ocorrer então a separação entre as pessoas, entre as famílias, elas têm a oportunidade de rever a sua vida, de rever os seus valores, mudar os hábitos, mudar a rotina, valorizar coisas que há um tempo atrás não eram valorizados, e desenvolver aí a compreensão, desenvolver o amor, desenvolver o carinho. A morte traz reações diferentes nos indivíduos. Alguns se retraem e vivenciam o medo, outros valorizam o tempo que ainda dispõem a passar e passam a enxergar a vida em sua totalidade. Então tem alguns que vão se retrair, eles vão viver aquele medo, outros vão valorizar, se recuperaram. Um exemplo, tiveram uma determinada doença, se recuperaram, e eles vão valorizar o tempo que ainda dispõem e acabam então enxergando a vida de uma outra forma, vivendo essa vida aí de uma maneira plena. A enfermagem é a única profissão que cuida do ser humano em todo o seu ciclo vital, desde antes do nascimento até depois da morte, demonstrando o quão complexa e importante é a profissão. Então a enfermagem ela é a única profissão que cuida do ser humano em todo o seu ciclo vital. Isso acontece antes do nascimento, através aí da obstetrícia. Então já se tem os cuidados tanto com a mãe quanto o feto que está aí nessa gestação, e até depois da morte, através do preparo do corpo. E isso demonstra,
quanto a nossa profissão ela é complexa e o quanto ela é importante. Realizar o preparo do corpo realizar o preparo do corpo pós-morte não se trata apenas de mais uma técnica. Cuidar do corpo de uma pessoa não viva é um privilégio, uma honraria, pois o corpo é entregue em confiança apenas à equipe de enfermagem. Então, quando se tem o óbito, o preparo do corpo pós-morte não pode ser tratado apenas como uma técnica que a equipe de enfermagem vai realizar naquele preparo do corpo, na questão da documentação, na questão de preparar aí o corpo para ser levado então ao setor responsável. Não, o cuidar do corpo ele deve ser então encarado como uma honra, porque o corpo ele é entregue em confiança apenas à equipe de enfermagem, assim como comparando a entrega desse corpo à autoridade religiosa, se essa pessoa ela tem se ela participa, se ela tem alguma cultura, alguma crença, se tem algum ato religioso, então a equipe de enfermagem naquele momento, aquela confiança está sendo entregue como se ela fosse esta autoridade. Falando de luto. O luto é a resposta emocional a uma perda que se manifesta de uma maneira específica em um indivíduo e é baseada em experiências pessoais, expectativas culturais e crenças espirituais. Então, o luto, ele é um sentimento, então ele é uma resposta, ele é uma emoção a esta perda, então, a morte. Os cuidados adequados podem ser planejados e implementados pelas enfermeiras a partir do conhecimento dos tipos de luto. Então, todos os cuidados que forem planejados e os cuidados que precisarem ser executados, eles serão melhores realizados a partir do conhecimento aí dos tipos de luto. Então, nós temos o luto normal, que é o luto sem complicações, com reação comum e universal, caracterizada por complexas respostas emocionais, cognitivas, sociais, físicas, comportamentais e espirituais à perda e morte. Então é um luto aí que a pessoa vai viver sem nenhuma complicação. Ela vai deixar então fluir este sentimento de luto, este sentimento de perda. Luto antecipatório é o processo inconsciente de desligar-se ou deixar ir antes que ocorra a perda real ou a morte, especialmente em situações de perda prolongada ou prevista. Essa situação a gente pode até citar aí os idosos, a esses idosos com Alzheimer, por exemplo. Então, o luto, a família, ela pode ter esse luto antecipado, ela já vai se desligando, ela já vai deixando ir antes então que a morte aconteça. Luto não reconhecido. Ele também pode ser conhecido como luto marginalizado ou não apoiado, quando sua relação com a pessoa falecida não é aprovada socialmente, quando não pode ser compartilhado abertamente ou quando parece ser de menor importância. Então é aquele luto que por alguma razão a pessoa não pode participar, ela não tem como viver aquele luto por uma questão proibida, por uma questão aí que não é aprovada socialmente, então ele não tem esse luto, ele não tem como ser compartilhado. Luto complicado, quando algumas pessoas não experimentam um processo de luto normal. A pessoa passa por um tempo prolongado e significativamente difícil até seguir em frente depois de uma perda. Então, naquele luto complicado, é aquele luto que a pessoa não experimenta o processo de luto normal, naquelas situações de acidentes trágicos, né? A pessoa, por exemplo, sai
para trabalhar e acaba acontecendo algum acidente e aí a família recebe aquela notícia de que a pessoa então ela foi a óbito. Trago aqui como exemplo também que eu vivenciei o meu irmão, a perda do meu irmão então com Covid, internou e em uma semana eu nem soube da internação. Em uma semana a única notícia que eu recebi foi que ele havia falecido. Então para mim realmente foi um luto complicado, porque eu não vivi o processo de doença dele e aí acabou me gerando então um tempo bem difícil, um tempo mais prolongado aí até que eu conseguisse absorver. E aí nós temos também, eu trouxe para vocês os estágios da morte, então, que traz na literatura do Potter de 2014, que ele descreve a pesquisa através aí de entrevistas com pessoas morrendo, que foi realizada por Kübler-Ross, e descreve então 5 estágios da morte. Então nós temos aí a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Na negação, o indivíduo ele não é capaz de aceitar o fato da perda. Então é aquele indivíduo então que não aceita que está perdendo, e essas fases do luto, ela não acontece somente, esses estágios aí da morte não acontece somente com os pacientes, isso acontece também com a família. Então, na negação, ele não é capaz de aceitar o fato da perda, e isso gera um estresse tanto para a equipe assistencial, quanto para os familiares, para ele mesmo. Na fase da raiva, o indivíduo expressa a resistência e algumas vezes sente raiva intensa de Deus, de outras pessoas ou da situação. Na barganha, os indivíduos tentam impedir que a morte aconteça, elas fazem promessas para si mesmo, ou que vão parar de tomar medicação, vão parar de se alimentar de forma inadequada, que vão começar fazendo exercícios, enfim. Acontece, eles fazem diversas promessas para si mesmo, fazem promessas para Deus, fazem promessas para os entes queridos, que irão viver ou pensar de modo diferente se forem poupadas da morte. Então essa aí é a fase da barganha. A depressão, então, ela ocorre quando a pessoa sofre o impacto da perda, sentindo-se esmagadoramente triste, sem esperança e só. E na aceitação, a pessoa incorpora a perda à vida, então ela soma aí a perda à vida, desenvolve a capacidade de ter uma amplitude de emoções, até mesmo positivas, e encontra maneiras de seguir em frente. Então a aceitação, ela inclusive, ela pode ter aí, as emoções podem ser positivas, aquelas situações em que a gente pensa, foi melhor porque deixou de sofrer. Então, um exemplo. E esses estágios da morte, eles não são lineares e eles podem ocorrer aí em diversos momentos. Os familiares, eles podem precisar de um momento privado com a enfermeira para partilhar suas preocupações, perguntar sobre as opções de tratamento, confirmar alterações percebidas no estado do paciente ou explorar o possível significado de comportamentos dos pacientes. Então, os familiares, existe aquele momento em que o familiar ele pede para conversar com o enfermeiro aí da unidade.
Essa conversa, o melhor realmente é ter essa conversa então privada, para que o familiar ele se sinta mais confortável. Ele vai confirmar as alterações aí que ele começa a perceber no estado do paciente. Tem aqueles momentos, inclusive, que a gente tem como hábito de dizer a melhora da morte. Então, o paciente pode apresentar alguns sinais, algum comportamento, e o familiar, geralmente o familiar, ele solicita, então, informações a respeito. Partilhe suas observações e seja um modelo ao estimular sentimentos de paciência, compaixão e conforto durante o processo de morte. Então, a gente deve ser humano, a gente tem que ter aí esse sentimento de humanização, partilhar essas observações, estimular sentimentos de paciência, né, com o paciente quando ele está morrendo. Em alguns momentos, nem sempre a morte ela vai ser súbita. Então pode ter um tempo até que o socorra, e é necessário que se tenha paciência, que se tenha compaixão, tanto da pessoa que está morrendo quanto da família que está em sofrimento, e manter aí o conforto durante o processo de morte, né, que nós chamamos, aí vivenciamos muito as medidas de conforto, sempre trazendo conforto para este paciente. Aqui eu trouxe para vocês da literatura do Potter, então, mudanças físicas, horas ou dias antes da morte. Então, são alguns sinais que a família ela pode identificar, ela pode perguntar, e a gente aí precisa dar esta explicação, essa orientação. Então, períodos maiores de sono, não responsividade. Às vezes a família questiona se, lá no início do plantão pela manhã, se foi dada alguma medicação para o paciente dormir. Então, o paciente que está já no seu período aí, nas suas últimas horas aí de vida, ele pode estar mais sonolento, menos responsivo, alterações na temperatura e cor das extremidades, nariz e dedos. Então as extremidades elas podem estar cianóticas. Incontinência intestinal ou vesical, em alguns momentos aí acontece o relaxamento, né, de esfíncteres. Diminuição da produção de urina, urina de cor escura. Então se tem aí a diminuição do débito urinário, falência renal, agitação ou desorientação, diminuição da ingestão de alimentos ou líquidos, incapacidade de deglutir. Então esse paciente ele já não consegue mais engolir os alimentos. Então muitas vezes eles já estão em uso já de sonda nasointeral para poder manter aí o suporte nutricional, obstrução, aumento das secreções pulmonares, respirações ruidosas, estertores. Então aí em algumas situações o paciente ele vai apresentar aí ruídos, roncos, enfim, respiração alterada, apneia, respiração trabalhosa ou irregular, padrão respiratório de Cheyne-Stokes, diminuição do tônus muscular, músculos da mandíbula relaxados, flacidez na boca. Em alguns pacientes nós temos ainda pacientes em UTI, na unidade de terapia intensiva, eles podem apresentar relaxamento da língua, então eles ficam com a língua protusa. E fraqueza e fadiga. Então estão aí algumas mudanças físicas aí que o familiar ele pode questionar. A morte tem duas representações. Nós temos uma representação física e outra representação social. Então a gente tem aí como essas representações. O fim, então nós temos o fim de um corpo biológico e o fim de uma pessoa. Então nós temos aí então a finitude do corpo
como aí uma representação física, então do corpo biológico, e a finitude da pessoa na questão social. Altera a rede social completamente da pessoa, porque o ciclo vital ele acaba encerrando, então não se tem mais o contato, não se tem mais essas questões sociais, porque a pessoa então chegou aí ao seu final. E isso pode trazer um grande estresse aí na questão na questão da família. Merecendo respeito, então, essa pessoa, ao final da sua vida, merece respeito, merece reverência aí do profissional que cuidará do preparo, então que vai cuidar do preparo do corpo. Na condição socioeconômica, o nível socioeconômico influencia a capacidade de uma pessoa de ter acesso ao apoio e recursos para lidar com a perda e as respostas físicas ao estresse. Quando a pessoa carece de recursos financeiros, educacionais ou profissionais, os encargos de perda se multiplicam. Um exemplo, então, que é muito comum é a questão do funeral. Geralmente, então, o funeral ele é extremamente caro, então tem aí valores bem elevados, e se a pessoa ela carece de recurso financeiro, esses encargos aí, esses gastos acabam se multiplicando. Porque independente do valor que ele for cobrado, muitas vezes a família não tem o recurso. Então essa condição socioeconômica aí é de extrema importância, saber o quanto influencia. Cultura, etnia e crenças religiosas. A cultura e a afiliação familiar e religiosa influenciam as interpretações de perda e a capacidade de estabelecer expressões aceitáveis de luto, o que afeta a capacidade de proporcionar estabilidade e estrutura no meio do caos e da perda. Então a cultura ela é muito influenciada aí na questão da aceitação do luto. As expressões de pesar de uma cultura nem sempre fazem sentido para as pessoas de outra cultura. Então, são culturas diferentes. Então, a expressão do pesar, a expressão do luto, os rituais, nem sempre vai fazer sentido para as pessoas de cultura diferente. Os recursos espirituais incluem a fé em um poder superior, então a fé na questão espiritual, ela vai ter um poder superior às comunidades de apoio, os amigos, um sentimento de esperança e significado na vida e as práticas religiosas. O bem-estar espiritual, a tranquilidade, o conforto e a serenidade são aspectos importantes de uma morte pacífica. Independente da religião ou doutrina, a equipe atende às demandas da família, facilitando a realização de rituais, o acesso ao corpo, mesmo antes de ser preparado, e outras necessidades que se fazem presente. Então, independente da religião ou da doutrina, a equipe de enfermagem, ela vai atender a demanda da família, vai facilitar a realização de rituais, que são rituais, dependendo da cultura, dependendo da religião, vai ser realizado de forma totalmente diferente. Vai atender a demanda de dar acesso ao corpo. Em alguns rituais existe a necessidade de se despedir do corpo, antes mesmo, então, do corpo ser preparado. Um exemplo, quando se leva o corpo, após o preparo do corpo, quando se leva o corpo, então, até o morgue,
é lá que as famílias elas vão ter o contato, geralmente é lá que se não tem um acompanhante no momento ali do óbito, na unidade, a família aí vai ter o contato com o corpo. E se esta família precisa realizar algum ritual, mesmo que seja no morgue, a equipe ela precisa estar preparada então para atender esta demanda. E geralmente no morgue já não é mais a equipe de enfermagem que mantém que atende, mas a equipe, como é multidisciplinar, então ela precisa estar preparada para que seja realizado, então, para que seja dado este acesso. Falando de legislação, nós temos aí leis estaduais e federais que exigem que as instituições elas desenvolvam políticas e procedimentos para determinados eventos que ocorram após a morte, como a solicitação de doação de órgãos e tecidos, a realização de autópsia, certificar e documentar a ocorrência da morte e prestar cuidados pós-morte seguros e adequados. Inclusive, vai ter a pessoa específica, como por exemplo aí, para fazer esta solicitação de doação de órgãos e tecidos, para realizar a autópsia, então, vai ter que ter profissionais específicos para isso. Falando de legislação específica de enfermagem no Brasil, nós temos o decreto 94.406 de 1987, que regulamenta a lei do exercício profissional 7.498 de 86, que diz no seu artigo 11 que o auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe participar dos procedimentos pós-morte. Isso está lá no item 8 deste artigo. O que nós subentendemos deste artigo? Que o enfermeiro e o técnico de enfermagem, eles também realizam estes procedimentos, pois esses dois profissionais executam todas as atividades de nível médio e de maior complexidade, resguardadas aí as que são exercidas privativamente pelo enfermeiro. Então, as demais aí também, tanto o técnico quanto o enfermeiro vai realizar. Falando sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, nós temos aí a Resolução 564 de 2017. Ai, desculpem, pessoal. Que determina como dever dos profissionais de enfermagem, em seu artigo 43, respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Ai, gente, desculpe. A gravação é ao vivo. Né? E eu estou viva, né? Graças a Deus. Então, falando a respeito aí do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, através dessa resolução aí, 564 de 2017, que é uma resolução atualizada, que era 311, já uma resolução bem mais antiga, com mais de 20 anos. Então, determina o dever dos profissionais de enfermagem: respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital. Então, não importa antes do nascimento, após a morte, o respeito ele deve existir. E nas situações de morte e pós-morte, então a pessoa ela deve ser tratada
em todo o seu ciclo vital, inclusive no último ciclo vital, como eu citei, como eu trouxe como tema desta palestra, deve ser tratada com dignidade, respeito, humanização. A gente está vivendo uma época muito dolorosa, onde muitas pessoas estão morrendo, muitos familiares estão perdendo seus entes queridos, onde o Covid ele está destruindo famílias, levando chefe de família, levando profissionais. Então, eu achei muito importante trazer essa questão de morte para vocês, porque a gente não está cuidando somente de um corpo, a gente está cuidando de alguém que foi importante, né, para alguém, ou foi importante na vida. Certo, pessoal? Eu agradeço muito a oportunidade de estar trazendo para vocês essa abordagem. Desejo a todos uma ótima semana de enfermagem, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Um grande abraço a todos.